Para montar um anúncio, nós vamos usar nessa lição aqui a imagem dessa câmera fotográfica. Ó. Então vamos abrir aqui o arquivo no Photoshop. Pronto, temos aqui a foto da câmera, já está recortada. E primeira etapa aqui desse tutorial vai ser pegar e criar um reflexo para essa câmera. Como é que se faz um reflexo no Photoshop? Ó, bem simples. Ó. Vamos duplicar a camada aqui com o atalho Ctrl J. Depois vamos dar um Ctrl T e girar essa câmera. Ó, dou um clique com o botão direito em cima do Ctrl T, em cima do comando transformação livre. E rotaciono aqui, ó, 180 graus essa imagem. Muito bem. Dou um Enter, confirmo essa alteração. E com a ferramenta mover, eu puxo essa câmera para baixo. Ó. Muito bem. Além disso, para que esteja na perspectiva correta, eu tenho que dar um Ctrl T de novo. Clico com o botão direito, ó, e eu mando fazer um flip horizontal. Ó. Pronto. Para que fique um encaixe bem perfeito. Uma área da imagem com a outra. Muito bem. Após eu ter feito isso, ó, eu puxo essa camada de cópia para baixo da camada original, ó, e movo aqui, ó, dessa forma aqui. E faço um encaixezinho. Muito bem. Pronto. Ó, então eu já tenho essa clonagem. Agora o que eu preciso fazer? Um efeito de reflexo, ele vai esmaecendo aos poucos. Ele não fica de uma maneira linear. Como é que eu vou pegar e fazer esse efeito de esmaecer, de suavizar o reflexo? Muito bem. Bem simples de fazer essa técnica. Ó. Aqui no lado da miniatura da camada, você vai criar uma máscara, ó, pressionando nesse pequeno botãozinho ali. Vamos lá, vamos aproximar um pouquinho ali. Muito bem, está ali o botão. Para criar uma máscara, então dá um clique, cria essa máscara, a máscara está em branco. Você vai pegar aqui a ferramenta gradiente, com a cor preta na cor de primeiro plano, é fundamental isso. Se você usar a cor branca não vai funcionar a técnica, tem que ser gradiente com a cor preta. Por quê? Porque aqui em cima ele vai criar um gradiente de preto para transparente. Muito bem, então de preto para transparente. Depois eu venho aqui, ó, vou reduzir um pouquinho o zoom, ó. Pressiono a tecla Shift e puxo esse gradiente de preto aqui, ó, sob a imagem que eu quero pegar e causar o reflexo. Pronto. Ó. Então ele pegou e criou aqui um efeito de gradiente na máscara, suavizando o meu efeito. Às vezes, com o fundo transparente do anúncio, não dá para ver muito bem se o reflexo ficou bom ou não. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar, por exemplo, criar uma nova camada e preencher com um fundo. Ó. Seleciono uma cor aqui de fundo, ó. Vou selecionar um tom como esse bordô, por exemplo, e vamos preencher essa camada. Olha só. Aí a gente já começa a ter uma visão um pouco mais adequada. Se você achou que o reflexo não está interessante, não ficou bom, o que você pode fazer? Você pode voltar aqui na camada, na máscara, reduzir primeiro um pouco da opacidade. Você pode reduzir um pouquinho da opacidade, como por exemplo uns 80%, para ficar um pouquinho mais suave, ficar com um tom diferente. Você pode mover a câmera um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, conforme for necessário. E também dar um clique na máscara e modificar o tipo de gradiente. Ó. Só que daí o gradiente, ó, novamente, tem que ser o gradiente de preto para transparente. Então se ficou o efeito muito forte, ó, você pode voltar aqui, ó, e aplicar mais uma vez o efeito de gradiente em cima da máscara, ó, ou até um pouco mais ainda. Ó. Então depende muito de qual o resultado que você quer. E ainda você poderia ainda editar aqui, ó, mexendo, por exemplo, nessa opçãozinha de opacidade. Então, ó, deixar ainda mais suave. Então aqui você tem o controle total do efeito do reflexo da imagem. Ó. Então pode ser um pouquinho mais suave, pode ser um pouquinho mais forte. Muito bem. Ó. Depois de pegar e criar o efeito de reflexo, ó, que daí você tem um controle absoluto aqui pelo nível de opacidade, entendeu? E pela própria máscara, o que a gente pode fazer mais? A gente pode pegar aqui no fundo, por exemplo, ó, e criar um efeito de spot de luz, entendeu? Para pegar e criar um direcionamento para cima desse objeto. Como é que vai funcionar isso? Ó? Nós vamos pegar aqui, ó, criar uma nova camada com a ferramenta elíptica e com a cor branca aqui, ó, nós vamos criar uma seleção e colocar aqui, ó. Pronto, você cria a seleção, cobre toda a câmera e preenche com a cor branca, Alt, Backspace. Ó. Então ele cria um círculo branco, um círculo esbranquiçado. Muito bem. Depois disso, ó, esse círculo aqui, a gente vai fazer o quê? Entrar dentro do menu Filter, Blur,
Gaussian Blur, que é desfoque gaussiano. Então, vou pegar e causar um desfoque nesse círculo, que a princípio as bordas estavam duras. Muito bem, então eu regulo aqui conforme necessário, posso deixar mais suave ou mais duro. Entendeu? Se eu não gostar do efeito, depois eu posso modificar. Essa que é a vantagem do Photoshop. Eu tenho uma flexibilidade muito grande para pegar e fazer os ajustes depois da imagem completamente composta. Então, claro que o meu spot de luz não pode ser assim, mas aí eu posso pegar, vir aqui ó, em modos de mesclagem e jogar isso aqui ó, em overlay. Aí olha só o que vai acontecer. Ó. Ele vai criar um tipo de um efeito de luz. Né? Muito bem. Eu poderia pegar e duplicar essa camada aqui ó, e aumentar ainda mais esse spot de luz. Ou, por exemplo, pegar e escurecer um pouquinho esse efeito do fundo, para dar um maior contraste. Então, eu poderia entrar, por exemplo, aqui dentro do comando Hue Saturation e aumentar um pouco a intensidade da cor do fundo, ó, deixando o fundo um pouquinho mais escuro, para que eu pudesse sentir um pouquinho mais esse efeito de luz que eu peguei e joguei ali com aquele spot no modo overlay. Um outro truquezinho bem simples ainda que a gente pode fazer para pegar e finalizar um efeito de reflexo, como se fosse para montar um anúncio, a gente poderia aqui ó, na câmera, pressionar aqui Ctrl e dar um clique na miniatura da camada com a câmera. Ó. Muito bem. Criar uma nova camada, criar mais uma camadinha aqui, Ctrl, clique, criei. E eu posso pegar e preencher isso aqui com a cor preta. Muito bem. Por quê? Se eu desligar essa camada aqui, ó, eu vou ter uma camada simplesmente com o desenho da câmera na cor preta. Para que eu vou usar essa camada preenchida de preto? Ó? Eu venho aqui em Filter, Blur e dou um Gaussian Blur bem levezinho, não uso um valor muito forte, mas para pegar e criar um efeitozinho de contorno nessa câmera. Ó. Pronto, aqui 3. E eu com a ferramenta mover aqui, ó, eu movo um pouquinho o cursor para cima e para o lado, ó, para criar exatamente esse efeito aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Então daí dá uma sensação um pouco mais natural desse efeito de reflexo, desse efeito de sombra. Se a sombra ficou muito escura, você pode pegar e reduzir um pouquinho e pronto. E ainda um truquezinho ainda para a gente finalizar de vez esse material, a gente poderia pegar e criar mais uma camada aqui, usar por exemplo aqui ó, a ferramenta elíptica, criar uma seleção até mais ou menos no meio da câmera aqui e preencher, por exemplo, com um tom escuro, entendeu? Com um bordô, alguma coisa assim, mais escura. Alt Backspace, entendeu? Assim. Ou a gente poderia também fazer esse truquezinho, não usando assim o recurso manualmente, usando com a própria ferramenta aqui, ó. Gradiente. Eu poderia pegar e criar um efeito de gradiente, mas aí eu uso aqui o processo invertido, ó, menos 90, entendeu? E ele cria essa linha ali na parte traseira da imagem, na parte inferior da imagem, ó. Olha só, aqui, antes e depois, eu posso duplicar essa camada aqui, ó, e tentar jogar até um modo de mesclagem para intensificar ainda mais o efeito, ó. Entendeu? Eu criei aqui, dupliquei a camada e joguei um modo de mesclagem para intensificar o efeito. Ó. Então, dessa forma aqui, ó, a gente consegue ó, sair de uma imagem comum, de uma imagem simples, para pegar e chegar num resultado como esse aqui. Ó. Quer dizer, a gente saiu dessa imagem aqui, adicionamos algumas camadas para criar reflexo, criar fundo, e a gente chegou nessa imagem aqui. Aqui, só para finalizar, a gente pode pegar e ver essa imagem aqui com textos. Ó. Eu tenho ela finalizada aqui no Bridge com textos, usando esse mesmo efeito. Ó. Então vamos abrir aqui a imagem. Ó. E aqui ela já com efeito de texto, como se fosse para um anúncio de uma câmera fotográfica. Aqui só os tons ficaram um pouquinho diferentes, mas o princípio que eu utilizei foi exatamente o mesmo. A técnica foi absolutamente a mesma. Então, para a gente pegar e criar um anúncio, às vezes você não precisa grande material, às vezes você precisa só usar um pouco da técnica que o Photoshop nos dá, e aí a gente consegue chegar num resultado bem profissional, num conceito bem bonito. Então, basta usar essa técnica de criar reflexo e criar esses spots de luz, e aí você vai criar coisas maravilhosas e com certeza você vai surpreender sempre o seu cliente.